3 tipos de caramelo, o tradicional, o toffee e de chocolate. Começando então pelo nosso caramelo tradicional. Ele tem um rendimento, pessoal, de 500 gramas, tá? Durabilidade 15 dias em temperatura ambiente. Esse rendimento e essa durabilidade funcionam também para o de chocolate, que é a variação que a gente já mostra para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada nos ingredientes, receita na tela. São 400 gramas de açúcar refinado, 100 ml de água morna e 15 gramas de vinagre branco. Por onde que a gente começa? Já, vamos começar, pelo fogão. Tá. Aqui, é super importante, para nós começarmos um bom caramelo, é ter uma panela correta, tá? Porque, geralmente, eu já comi um caramelo que tá cheio de bolinha preta. Sei. Aí as pessoas falam, é baunilha. Ah, não é. É baunilha. E não é. Quando a gente faz o caramelo na panela de teflon, o caramelo aquece muito a panela e aí pode soltar aquele antiaderente da panela. Então, por isso, o melhor é fazer um caramelo na panela ou de aço inox, Tá. ou uma panela com revestimento cerâmico, aquela panela baratinha da Le Creuset. Nossa, tá? Então eu tô comendo caramelo recheado com Tefal. Isso mesmo. Ah, que maravilha. Panela quente, já deixei ligado uns 5, 10 segundos aqui. Eu já começo com o meu açúcar, tá? Por quê? Para ele já começar a dar essa queimadinha mesmo, começar a dar esse derretimento, né? Tá. Vou abaixar só um pouquinho o fogo, que está um pouquinho alto aqui. E aí eu já começo. Por quê? Jean, aqui nós estamos fazendo o caramelo seco, tá? Na confeitaria nós temos 2 tipos de caramelo. O caramelo seco, que é esse, e o caramelo úmido, que é aquele caramelo que nós já começamos com água e açúcar, tá? Qual a função de cada caramelo? Geralmente o caramelo que nós começamos com água e açúcar é para adicionar em outras coisas. Exemplo, nosso merengue italiano. A gente não começa o caramelo com água, açúcar, deixa chegar lá a temperatura e aí adiciona no merengue. O caramelo seco geralmente é para quando nós queremos balas, caramelos para pudins, coberturas. Para usar o caramelo Para usar mesmo. o caramelo mesmo, tá? Entendi. Ó, é legal uma colher que pegue todo o cantinho da panela, para ele não começar a derreter de um lado, derreter do outro. E tem que ficar mexendo assim mesmo. O caramelo seco nós ficamos mexendo do começo ao fim, tá? Se for o caramelo úmido, que eu também posso fazer aqui, se a pessoa fala em casa, Stephanie, eu não quero fazer o seco, eu tenho dificuldade, eu queimo o caramelo, eu posso adicionar já a quantidade de água aqui, mexo antes de colocar no fogo, e deixo ele chegar na temperatura. Qual a diferença? Não posso mexer. Se eu mexer, ele vai açucarar. Entendi. Tá? Dá aquela cristalizada. Dá aquela né? cristalizada. Stefano, por que você está usando água morna aqui? Então, na verdade, só para facilitar o nosso processo. Se eu coloco água fria, eu tenho um choque térmico muito grande. E aí, vai demorar um pouco mais para chegar no ponto. A água morna, quando eu falo água morna, gente, é 15 segundos no micro-ondas. É aquela água, a temperatura é uma madeirinha de bebê, sabe? Que nós colocamos no pulso e medimos. É mais ou menos essa temperatura. Tá? É só para facilitar o nosso processo. Para ir mais rápido. Para ir mais rápido. E o vinagre, qual que é a função? A função do vinagre, Jean, sabe aquele caramelo, aquele pudim, né? Que a gente come. Na verdade, que a gente desenforma. Sei. E o pudim que é o caramelo todo grudado na forma. Sei, que dó. Isso mesmo. Porque eu não, como eu posso dizer, eu não quebrei as moléculas do açúcar, vamos dizer assim. E o ácido faz isso. Então faz eu ter um pudim mais transparente, mais translúcido. Sim. E um pudim que eu consigo aproveitar todo. Ele é mais líquido, vamos dizer assim. Olha, que legal. Aí solta melhor o caramelo da forma. E aí solta melhor o caramelo. Ele escorre melhor no pudim. Nossa, essa técnica é pulo do gato. Ajuda, então, a gente soltar, desenformar o pudim e não deixar a calda ficar presa ali. Enquanto isso, enquanto a gente vai mexendo aqui, a gente tá quase, né? Tá quase, já. Vamos só dar uma olhada numa tela que a gente tem com pontos de caramelo, que cada um é uma temperatura, né, Sim, Stefano? isso mesmo. Jean, essa tabelinha eu deixei aí pro pessoal de casa
só conseguir se controlar se tiver um termômetro. Por que que eu não estou usando o termômetro aqui? Por quê? Para o pessoal de casa ver que não é necessário. Se eu não tiver o termômetro, eu não preciso sair desesperado para comprar um termômetro só para fazer um pudim, tá? Então, é eu ficar de olho no meu caramelo. Você pode ver que lá eu tenho mais ou menos a cor e a temperatura. Então, eu seguindo isso, eu consigo ver bonitinho. Tá. Aqui, Jean, nós estamos, na verdade, já chegamos no ponto. Que ponto é esse que a gente Eu vou trocar quer? de fogo só para pegar uma boquinha um pouquinho mais baixa, tá? Qual que é esse ponto, Stefano? Esse ponto é o ponto de guaraná. Tá vendo que é uma cor de guaraná? Uma cor de caramelo, vamos dizer assim? Tá? Sim. Cheguei nesse ponto, esse caramelo aqui vai estar entre 125 e 130 graus já. Tá? Fogo bem baixinho. Eu vou deixar aqui, fogo bem baixinho. E aqui já eu vou ligar a coifa, senão a gente vai fazer uma fumacinha. Tá bom. Eu já coloco o meu vinagre. Ok. Ele vai borbulhar. Em seguida, já coloco a minha água. Ah, entendi. Como o meu preparo tá bem quente, a água morna não vai dar aquele choque térmico. Não vai dar aquele choque térmico. E ó, instantaneamente, por ter água morna, eu já posso até desligar o meu fogo. Eu já tenho o meu caramelo prontinho. Ótimo. Se eu não tenho a água morna aqui, ó, o pessoal de casa vai conseguir ver. Pode ver que ele já está líquido, ele está todo líquido. Eu não tenho pedaços no caramelo. Gruminho nenhum, Gruminho nenhum, porque minha água já está morna. Se eu coloco água fria, a primeira coisa que forma aqui é o grumo, tá? Então aqui, ó, já desliguei o fogo. Tô mexendo só para abaixar a fervura e o pessoal de casa conseguir ver a cor, ver que ele não tá um caramelo queimado. Sim. Tá? Ele tá um caramelo com cor de caramelo. Tá bonito, tá? Olha. Ó. É um caramelo super... Maravilha. Ô, Stefano, cheguei nesse ponto, tenho meu caramelo pronto. Como que é a partir de agora o armazenamento dele? Aqui eu prefiro colocar num potinho. Se tiver um potinho com tampa de rosca, pode até ser. Se eu não tiver, eu pego um pote de vidro, melhor coisa. Tampo com plástico filme e deixo fora da geladeira. Tá. Esse caramelo não entra nunca na geladeira. Eu deixei aí pro pessoal de casa ver eu coloquei 15 dias de validade. Esse caramelo pode durar 30, pode durar 60. Depende muito do clima e de onde a pessoa está. Tá. Se tiver mais frio, ele vai açucarar um pouquinho mais rápido. Se tiver mais quente, ele vai ficar mais líquido, mais derretido e vai durar mais tempo. Perfeito. Tá? Se ele endurecer, que provavelmente vai endurecer, 30 segundinhos no micro-ondas ele volta a essa textura. Perfeito. Tá? A gente tem um prontinho aqui, né? Temos um prontinho aqui, vou mostrar pro pessoal. Vamos. Ó, esse aqui eu fiz quando eu cheguei aqui na Educar. Fiz por volta das 10 da manhã. Ele tá... Nossa, que bonito. Líquido e tá transparente. Tá. Ó. Dá pro pessoal de casa ver? Será que a gente consegue ver ele de ladinho? Se você puder levantar um pouquinho menos a colher, Stefano. Tá. Assim? Aí pode ser um pouquinho mais. Só pra gente ver ele escorrendo mais. Ó. Tá. Assim? Ótimo. Viu? Olha que lindo. Tá? Tá vendo que ele é translúcido, ele é bem transparente. Então, aqui é o ponto do meu caramelo. Tá. Seguindo certinho, aqui depois de 2, 3, 4 horas ele vai estar assim. Depois de uns 5 dias ele vai começar a endurecer um pouquinho. Cristalizar. 30 segundos no micro-ondas ele volta ao estágio normal. Vamos falar da nossa variação de chocolate? Vamos sim. Quando você vai preparando aí, vou te fazer a pergunta da Elaine Aparecida e também outras pessoas perguntaram sobre de que é esse vinagre, pela questão do sabor dele. Tá, esse vinagre aqui eu tô usando um vinagre de álcool, Jean. Tá. Não preciso me preocupar em ser um vinagre de maçã, um vinagre de vinho branco. Aqui eu tô usando aquele mais simples que a gente tem no mercado. Tá? Se eu tiver um vinagre de maçã, que ele também é claro, se eu tiver um vinagre de vinho branco, que ele também é claro, eu posso usar perfeitamente, não tem problema nenhum. Não vai interferir tanto no sabor. Não vai interferir tanto no sabor. É muito pouco para a quantidade de açúcar que a gente tem. Açúcar é potente. O açúcar, ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai roubar todo o sabor aqui. Tá bom. Tá? Ó, então agora a gente vai mostrar para vocês a variação que é o caramelo de chocolate. É a mesma coisa do tradicional, tanto o rendimento quanto a durabilidade, tá? Então aqui o caramelo de chocolate, 350 gramas de açúcar refinado, 100 ml de água morna, 50 gramas de chocolate em pó, 50% cacau e 15 gramas de vinagre branco. Os ingredientes é mais ou menos a mesma coisa do tradicional. Mesma coisa, isso mesmo.
chego no mesmo ponto lá, Tá. e aí eu tenho o chocolate em pó aqui, no caso, os 50%. Entendi. Para nós transformarmos esse caramelo num caramelo de chocolate. Jean, você sabe quando eu chego aqui na Educar, as coisas, parece que a imaginação aflora, né? Sei. Lembra do curso de petit gâteau? Aqui, eu tô falando que eu só testei com chocolate. Mas pensando em outras variações, pensa aquela bebida de morango, sabe? Que tem de chocolate, que era de chocolate, na verdade, que a gente bebia quando era criança, o... Quick? Quick, isso, viu? Então pensa um caramelo de morango, também vai dar certo Dá. com um pudim de morango. Daria certo colocar leite em pó, será? Leite em pó também dá certo, já. Você Ele tá vai vendo ficar que- mais esbranquiçado, mas dá Sei. super certo. Maravilha. Tá? Então, eu vou colocar os ingredientes na panela, fazer o mesmo modo de mesmo preparo, processo. vou chegar no ponto de guaraná, que é mais ou menos 125 graus, Mais você ou falou? menos isso. E aí, desligo, tem que esperar esfriar para colocar o chocolate? Melhor colocar o chocolate quente, porque Tá. a gente está usando aqui um chocolate em pó solúvel. Tá bom. Tudo que é solúvel e que tiver mais temperatura, ele dissolve melhor. Então, esse aqui é o que a gente acabou É de o que a preparar. gente acabou de fazer, ó. Tá, você Tá? vai colocar o chocolate em Eu só pó. vou colocar o chocolate em pó aqui. Não vou colocar tudo porque eu tô usando só metade do Tá que a gente bom. fez ali. Ô, Stefano, se eu Sim. fizesse com cacau em pó, ficaria muito forte? Fica bem forte, Jean. Tá. Mas se eu gosto de preparos amargos, eu posso fazer sem problema nenhum. Tá. Por quê? É o que eu falei, a mesma coisa do vinagre. O açúcar rouba bastante sabor. Então, pro cacau, vai dar certo a mesma coisa. Ó, enquanto você mistura aí, vou te fazer a pergunta da Edir de Souza. Ela comenta que o caramelo dela, às vezes, até colocando água morna, ele custa muito para desaçucarar. Se o vinagre também ajuda nessa função. Na verdade, o vinagre, ele serve para isso, igual eu falei no começo, para desmembrar essas moléculas do açúcar. Tá. Quando eu coloco o vinagre, ele não vai mais fazer aquelas pelotas, aquelas pedras Entendi. que faz de açúcar, Tá. tá? E geralmente quando açucara, que ele fica tudo branco, é por causa da temperatura. Não controlou bem a temperatura. Então pega esse pulo do gato, Edir. É o vinagre que vai ajudar aí você a desaçucarar seu caramelo. Difícil falar essa palavra. Né? Vamos fazer o top? Vamos. Ó, Jean, o de chocolate tá prontinho, só o pessoal de casa ver, tá? Eu tenho uma cor de caramelo de chocolate. Nossa, que delícia. E o modo de preparo de uso dele pro pudim vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Só uma diquinha aqui pro pessoal de casa. Nós temos caramelos. Caramelos é só para pudim? Não. Imagine uma bola de sorvete de creme com esse caramelo de chocolate em cima. Então, Nossa, que delícia. temos várias variações. Certo? Aproveitando, a Marisa Tassinari pergunta assim, então pela explicação do caramelo que se faz a seco, né? É assim que fala? A seco. A seco. O caramelo toffee e o de chocolate também podem ser usados como recheios de ovos de Páscoa, por exemplo? Perfeitamente. Tá. E é uma validade super boa para os meus ovos de Páscoa. Então, se eu assimilo ele com outros cremes, é claro, um ovo só de caramelo não fica tão bom. Ele vai ter que compor, né? Ele tem que compor um recheio. Então, imagine um ovo de pão de mel com esse caramelo toffee que a gente vai fazer. Ui, que delícia. Então, a validade é bem boa. Tá. Só do caramelo é de 15 dias. Vai depender, então, do outro creme, Isso do mesmo. outro recheio que você vai colocar no seu ovo, tá bom, Marisa? Vamos lá, agora a gente vai fazer o caramelo toffee. Rendimento e durabilidade, 500 gramas, 7 dias, só que agora é refrigerado, tá bom? Receita na tela. Para fazer o caramelo toffee, 300 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de creme de leite e 50 gramas de manteiga. Creme de leite é fresco ou HT? UHT. UHT. Tá, Manteiga pode ser com ou sem sal? sem sal. Tá, ótimo. Tá? Jean, aqui nós estamos usando creme de leite UHT, igual eu acabei de falar, mas pode também ser o fresco. O que vai mudar a diferença? Validade. Tá? Porque o fresco ele é bem mais perecível. Certo? Perfeito. Ó, vou começar pelo meu açúcar na panela. Açúcar. Obrigado, Mar. E eu começo a fazer o mesmo processo. Esse processo aqui de derreter o açúcar, já, eu posso... Na verdade, é o mesmo. Você viu que eu estou mudando o que compõe aqui Sim. depois que o açúcar derreteu. Então, pensa, aqui, ou melhor, nos outros nós usamos água, porque a gente quer a cor translúcida do caramelo. Sim. Por que nós usamos creme de leite aqui? Na verdade, para deixar esse caramelo mais aveludado, mais cremoso e também
nós temos que tomar cuidado também com o açúcar. Por quê? Se eu deixo na mesma cor que o outro, eu coloco o creme de leite que é branco, ele rouba a cor do caramelo. Então aqui a gente tem que deixar esse açúcar um pouquinho mais queimado, vamos se dizer assim. Entendi. Esse açúcar um pouquinho mais escuro, que é para quando eu adicionar o creme de leite, ele ainda continuar com cor de caramelo. Tá? Mas aí então eu vou subir aquele ponto de guaraná. Aquele que ir ponto de guaraná. Mais adiante. Ele vai ficar entre 135 e 140 graus. Tá bom. Tá? Ó. Já começa a derreter o açúcar. O pessoal tem perguntado se dá para fazer com edulcorante, com adoçante. Não, né? É outro esquema. É outro esquema. O adoçante não tem esse efeito de caramelizar, Isso que nem mesmo. o açúcar. Então, não dá, gente. Não dá. O que eu posso fazer também, outro pulo do gato. Na verdade, onde eu posso adicionar esse caramelo também, né? Essa dica do vinagre, Jean, já comeu maçã do amor? Já, acho que todo mundo já comeu maçã do amor, né? Faz tempo que eu também não como maçã do amor, é verdade. Já comeu aquela maçã do amor que gruda no dente? Horrível. Horrível. Às vezes fica até o dente lá. Fica até Verdade. Então, o vinagre também serve para isso, para não deixar o caramelo grudar no dente. Olha só. só. Então, quando eu faço um caramelo seco, para atingir com o corante vermelho, eu coloco o vinagre também para banhar as minhas maçãs do amor, que também dá super certo. Maravilha. Tá? O que eu tenho que fazer? Só deixar ele reduzir um pouco mais para ele vidrar depois que ele secar. Tá? Perguntinhas do chat. Quer saber se esse caramelo toffee, se o caramelo de chocolate também podem ser usados, por exemplo, como cobertura de um bolo para fazer um efeito drip, ou se não, se ele escorre muito, ele não vai segurar? Já dá para fazer o efeito drip. A única coisa é que eu vou ter que controlar minha mãozinha lá na hora de fazer as gotinhas. Vai ter que ser pouco, né? Vai ter que ser pouco. Vou ligar aqui de novo, senão a gente vai... Tá bom? Senão, ele vai escorrer demais e não vai dar o efeito bonitinho. Então, eu tenho que controlar a minha mãozinha mesmo. Jean, ó, cheguei no ponto um pouco acima do caramelo de guaraná. Ele já começa a querer queimar aqui. Deixa eu passar aqui só para o pessoal de casa conseguir ver. Tá. Antes de chegar no ponto. Teve que sair tá vendo? Ele começa a querer queimar. Eu já adiciono a minha manteiga. Tá. Por que a manteiga aqui? Para ela controlar a temperatura. Ela já controla a temperatura na hora. Ela pode estar gelada ou tem que ser em ponto Pode de estar gelada também, não tem problema. Tá. Ó, coloquei a manteiga, adiciono o creme de leite e aí eu mexo, já. Mexo aqui. Tá fora do fogo. Nossa panela é de fundo triplo, né? Então, ela já mantém o calor, eu nem precisei colocar mais no fogo. Entendi. Se na minha casa eu tiver uma panela mais grossa, uma panela até mais fina, que eu tiro do fogo, já para na hora a fervura, eu volto pro fogo. O que eu quero que o pessoal de casa perceba aqui, eu não tenho só um caramelo, eu tenho como se fosse um creme, tá? Ó. Já funciona como recheio também. Eu tenho como se fosse um creme. Coloco num bolzinho, eu já tenho um prontinho aqui. Ó, deixa eu só colocar aqui, já que a Má já colocou esse. Ó. Ah, meu Deus. Eu tenho meu pai, que delícia. Um creme de caramelo. Tem mesmo. Certo? Ó. Tá? E pra que serve o caramelo toffee? Também serve para as mesmas coisas. Tanto pro pudim, se eu quiser um pudim mais gourmetizado, vamos se dizer assim. Serve para rechear bolo, serve para colocar no ovo, igual eu falei, tá? Mesma coisa, endureceu, 30 segundos no micro-ondas. Na verdade, esse daqui ele vai endurecer, porque o armazenamento dele é na geladeira, porque eu tenho um lácteo, que é o creme de leite. Tá? Se eu deixo em temperatura ambiente, ele vai estragar. Toffee é porque ele é mais cremoso? Toffee é porque ele é mais cremoso, isso mesmo. É por esse nome, entendi. Você tem um prontinho, quer mostrar pra gente aqui. Ele? Ó. Que bonito. Olha a textura desse caramelo. Isso com uma oleaginosa, um negócio assim, já deu vontade. Uma oleaginosa. Ah, meu Deus. Eu penso, né? Com uma bola de sorvete. Aí pensa, um petit gâteau de chocolate amargo que a gente fez. Um caramelo toffee e uma bolinha de sorvete, acabou, né? Zeramos a vida. É tipo isso. Eu não sei se eu tenho estrutura para continuar esse curso. Isso que a gente só fez caramelo. Só fez caramelo. Vamos fazer pudim? Vamos fazer pudim. Gente, pudim é uma coisa que eu amo.
Mas é na próxima aula. Aqui vamos finalizar a aula de caramelos, tradicional, toffee e de chocolate.